Então, irmãos, o nosso assunto hoje é essa esperança. Jesus é a esperança para um mundo machucado, para um mundo ferido. Não faz muito tempo aí, alguns dias atrás, nós estávamos conversando e o irmão Hudson, ele tocou num assunto assim que eu nunca tinha imaginado, eu nunca tinha pensado, né? Sobre o contexto, a realidade de algumas pessoas em relação a outras pessoas. É que no domingo de manhã, aqui com os adolescentes, nós estamos estudando o Sermão da Montanha. E um dos assuntos do Sermão da Montanha, vocês sabem, é o jejum. E o que é o jejum? É você ficar sem comer, né? É você chegar lá, né? Faz um propósito com Deus. Ó Senhor, eu vou ficar o dia todo hoje sem comer, ou, olha, eu não vou comer carne essa semana todinha, eu nem vou tocar em Coca-Cola essa semana todinha. E tem uns tipos de jejum muito estranhos, que eu acredito, mas quem sou eu? E que tal falar essas coisas lá na Etiópia, né? Falar onde as pessoas não têm o que comer? Como é que é o jejum lá? Eles já estão acostumados com isso. Lá eles oram para ter o que comer. As pessoas não têm o que comer. Veja como as coisas mudam, como a realidade muda, né? A própria realidade espiritual. Para a gente, olha, ficar sem comer um dia sabe, e aí vem aquela pessoa que está orando para Deus: Senhor, tenha misericórdia dos meus filhos, para que eles tenham uma colher aí, um prato de sopa que seja. O nosso mundo, ele é um mundo machucado, ele é um mundo ferido por diversas razões. Eu estava conversando com a moça hoje, né, por causa de uma desavença, uma desinteligência que teve na rua de cima da minha casa, né, e ontem lá um menino foi baleado lá, né, mas ela disse assim: pastor, a pessoa está lá, toda machucada, o senhor acha que eu não vou socorrer? E ela então pegou a pessoa, levou, saiu correndo, né, uma moça ainda, uma pessoa muito jovem, que não tinha nada a ver com o assunto. Mas o nosso mundo, ele está machucado, ele é um mundo machucado. Ele é um mundo ferido, por diversas razões. Muitas razões nós poderíamos citar aqui. Pela violência, pela fome, pela miséria. E aí o que nós temos? Nós temos Jesus entrando numa cidade minúscula. Naim era uma cidade minúscula, junto aí com Nazaré e outras cidades muito próximas umas das outras, e Jesus tinha acabado de sair da cidade de Cafarnaum, fez um milagre maravilhoso, curando o servo daquele centurião, todo mundo contente lá, o povo todo feliz, né? E aí, né, ele vai, meus irmãos, para a cidade vizinha, praticamente vizinha, que é a cidade de Naim. E acontece uma coisa muito interessante. Jesus, ele vem triunfante, ele sai de um grande milagre, seguido por uma grande multidão. Então você lê aqui comigo no versículo 11, capítulo 7 de Mateus e versículo 11, vamos. Aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Então, não são só os discípulos de Jesus que o acompanham nessa jornada. A Bíblia diz que naquele momento, quando ele sai de Cafarnaum e ele vai entrar na cidade de Naim, fica tudo ali na Galileia, a palavra de Deus diz que uma grande multidão seguia Jesus. Acontece que quando eles estavam entrando naquela cidade, naquele momento, no versículo 12, quando ele chegou perto da porta da cidade, a cidade naquele tempo tinha porta, hoje não tem, mas naquele tempo tinha. Então, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela, quer dizer, com essa viúva que seguia o caixão, ia uma grande multidão da cidade.
Então nós temos um encontro de duas grandes multidões. É uma multidão que segue o nosso Senhor Jesus Cristo, alegre, feliz, e uma multidão que está saindo da cidade, seguindo, meus irmãos, um caixão, seguindo aquela viúva que chora a dor da morte. Todo mundo está triste, todo mundo está aborrecido, e eles estão rumando ao cemitério. Olha que diferença. Uma diferença muito grande entre essas duas multidões. Então, meus irmãos, essas duas multidões, a gente vê coisas iguais, coisas diferentes, partilhavam de coisas muito parecidas, porque, olha só, está no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo instante, essas duas multidões, uma tão feliz e outra tão triste. Se tivesse um terremoto, pegava os dois, as duas multidões. Se chovesse, choveria nas duas multidões. Se tivesse uma pandemia lá de um ficar doente perto do outro, e as duas multidões iam ser atingidas. Olha, a verdade é, o que acontecesse com uma ali, aconteceria com a outra. Geograficamente, sim. Só que havia essa diferença. A diferença é, uma está feliz e a outra está ferida, está chorando. Uma segue a vida, o autor e consumador da fé, Jesus, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma multidão está seguindo a vida, a outra multidão está seguindo a morte. Porque é assim que faz num funeral. Agora é difícil você ver, mas em Cornélio, às vezes, a gente trabalhava no despachante, passava um carrinho com um defunto em cima, sabe, um carrinho mesmo, as pessoas empurrando o carrinho assim na frente, né? E aí no nosso estabelecimento lá no despachante abaixava a porta. Eu só fico pensando que era muito longe o cemitério de onde eles passavam, e eles iam, aquela multidão atrás, seguindo o caixão. Então eles estavam seguindo a morte. Então essa é a primeira imagem que nós temos aqui. A segunda imagem, irmãos, é o que diz o versículo 12. Essa viúva, olha só. Então, estavam levando um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Aí nós temos uma situação muito triste dessa pobre viúva. Por quê? Porque ela também está ferida, ela também está machucada. Na verdade, ela está duplamente machucada. Quanto tempo será que fazia que ela estava viúva? O rapaz era novo, era jovem. Vamos dizer que era um menino aí de 12, 13 anos. O máximo que ela estava viúva era 12, 13 anos, é um espaço pequeno de tempo. Mas vamos dizer que fazia poucos meses que o seu marido tinha morrido. A gente não sabe. Então ela já tinha chorado uma morte. E agora, meus irmãos, ela chora e vai chorar copiosamente uma outra morte. E para que a dor fosse ainda maior, a palavra de Deus diz para nós, filho único de sua mãe, que era viúva, ou seja, era o único filho que ela tinha. Você vê na palavra de Deus, pessoas que perderam os filhos. Quando nasceu lá o Sete, a Eva estava toda feliz, e disse que Deus estava substituindo no coração dela, aquele filho que ela tinha perdido. Você vê o Jacó, quando ele descobre que o filho provavelmente morreu, o José, ele diz, olha, a minha alegria, a minha vontade de viver acabou, eu vou descer, assim, as minhas cães vai descer chorando, né? De luto lá no caixão, vou ser enterrado chorando, e estaria desse jeito mesmo, porque a perca de um filho é muito grande. O Davi chorando, 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 porque tinha perdido o seu filho. Olha, irmãos, é uma dor muito forte, é uma dor muito, muito grande, a perca de um filho. Não importa como o filho morreu. Às vezes a gente fala, coitadinho, era um menino tão bom, mas se não fosse bom, era filho de uma mãe do mesmo jeito. Eu me lembro de uma cena, tinha um bandido, foi morto, e tinha uma mulher do lado dele, chorando, 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 abraçada com ele. E depois descobriu-se quem que era aquela mulher. Quem que podia amar
aquele sujeito, a não ser a sua própria mãe. E se ele não importasse para ninguém nesse mundo, ainda importava para a mãe dele. Porque a dor da morte de um filho é muito grande. Às vezes, irmãos, a gente nem pensa na morte. Como é que a gente pensa na morte? Não, eu nem penso, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não costumo pensar. Eu não sei vocês. Estou pensando na morte todo dia. Não, né? É difícil acontecer de uma pessoa ficar pensando na morte, tá? A gente pensa assim, a morte é para pessoa muito idosa, ou para uma pessoa que está muito doente, né? A gente começa a classificar. Tinha um monte de gente que falava isso, lá em Ubirajara, a irmã Lourdes sabe disso. Morte é para uma pessoa muito idosa, muito doente. O irmão Félix enterrou um monte, né? Foi enterrando tudo um monte lá, né? Foi morrendo gente, e ele morreu com 103 anos, né? Então, aquele povo falava, o irmão Félix não aguenta mais um ano, e aí ele enterrava mais uns 2, 3, né? Então, calma lá. Como é que a gente pensa na morte, né? A Bíblia, meus irmãos, diz que nós devemos pensar na morte. Deveríamos pensar na morte seriamente, por quê? Porque a palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 9 e versículo 27, que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O problema não é a morte, o problema é o quê? É o juízo que vem depois da morte. E você vai passar por esse juízo, seja que se Jesus voltar e você não tiver morrido ainda, ou você morrendo, você vai passar por esse juízo. Está ordenado a todo homem morrer uma vez. Essa é o que a palavra de Deus ensina. E depois disso vai vir o juízo. Agora, não é só a morte que machuca esse mundo. Nós estamos falando de um caso. E no caso aqui é a morte do filho de uma viúva, o filho único de uma viúva. Você agora, né, está virando moda isso. O nosso planeta está em crise. E geralmente quando eles falam que o nosso planeta está em crise, eles falam de 3 coisas, né? É crise econômica, isso desde que eu sou pequeno tem, né? É crise sanitária, olha, eu digo para você, tem 52 anos, sempre teve, né? É crise ambiental, isso aqui está mais novo um pouco, tá? Isso aqui está mais novo um pouco. Todo mundo que derrubou as árvores deles no mundo inteiro está preocupado com a gente se a gente vai derrubar a nossa, né? Ou seja, eles não se importaram de derrubar deles, mas eles estão preocupados com a nossa. Mas pode deixar, a gente tem que cuidar da nossa, né? É incrível como o brasileiro ele já tem a tendência para isso. Isso vem de Deus, com certeza, tá? Então, meus irmãos, tudo parece distante, né? Essas crises parecem distantes, até você começar a perceber como eram feitos os milagres de Jesus. Aí você vai vendo o quê? Que não é só a morte que machuca esse mundo, que faz deste mundo um mundo machucado e um mundo ferido, né? Você vê quando Jesus entrava numa cidade e vinha aqueles demônios, de onde saiu tanto demônio, né? É que a presença da luz afugenta as trevas, é que a presença de Deus tem que lançar fora Satanás. O diabo não pode permanecer onde Deus está, onde Cristo está. É por isso que muitos demônios apareciam no tempo de Jesus. Ninguém poderia morrer perto de Jesus e ficar morto. É por isso que até lá na cruz, aquele homem lá, né, que falou, Senhor, lembra de mim e tal, né, quando estiver no teu reino. Pois é, ele teve que morrer depois que Jesus. Jesus morreu primeiro que ele, porque se ele morre primeiro que Jesus, ele teria vivido. Porque a morte não pode ter força contra a vida. Então, quando Jesus aparecia, os demônios iam saindo para um lado e para o outro. Como eles podem permanecer perto do santo? É impossível. Mas aqui neste mundo, meus irmãos, nós sabemos, muitas pessoas dominadas pelos demônios. No tempo de Jesus, você via muito isso. E nós vemos muito isso. Os vícios nada mais são do que esse domínio diabólico sobre as pessoas. A imoralidade, da mesma forma. Você pode ver, meus irmãos, a violência. Então, o inimigo, ele trabalha, ele age para que as pessoas sejam cada vez mais, o mundo seja cada vez mais imoral, para que o mundo seja cada vez mais violento. Ele tem prazer no sangue, ele tem prazer na morte. Quando eu era pequeno, assistia um desenho, o desenho só mexia a perninha no desenho, pim, 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 pim. Não sei se vocês lembram desse desenho, o Zé Colmeia, só o pezinho que mexia, né? Agora, os desenhos hoje é diferente, sabe? Os desenhos hoje,
O camarada dá um tapa na cara do outro, sai aquele monte de sangue espirrando. Sabe por quê? Porque o diabo gosta de sangue derramado. E ele coloca isso na cabeça das nossas crianças, isso vai no subconsciente das nossas crianças. Eu assisto até hoje, eu parei um pouco, né, porque eu estou lá, mas eu gosto de assistir, o filme é de bang bang, pá, 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 né? Nos meus filmes não sai uma gota de sangue. Já viram o filme antigo de bang bang? O camarada leva 50 tiros, antes do tiro chegar ele já caiu do cavalo, paf, né? Porque sabe como é que é aquele filme, né? É assim que funciona, você fica todo feliz. Dificilmente você vê uma gota de sangue nesses filmes aí. Mas como o nosso mundo hoje, ele tem prazer. Então Satanás, ele está transformando esse mundo cada vez mais doente, cada vez mais machucado, cada vez mais ferido. Ele quer sangue. Ele quer, meus irmãos, que as pessoas estejam entregues aos vícios como nunca. Isso significa possessões demoníacas, ações do diabo. Mas lembre que Jesus ele veio para desfazer as obras de Satanás. Pessoas com fome, pessoas sem força para andar, não é assim que Jesus encontrava? Ele não encontrou uma multidão faminta? Ele não encontrava pessoas coxos das pernas, cegos, com as mãos mirradas? Isso tudo tem sentido espiritual. É sem força para andar, sem força para viver, sem força para pensar. Então, meus irmãos, é um mundo machucado, o mal do século. Depressão, pastor, pois é. Você acha que Jesus não encontrava isso quando ele passava? Ele encontrava todas essas coisas. Pessoas enganadas pela falsa religiosidade. Muita religião enganando as pessoas. Se tem uma igreja que não ensina que só Jesus Cristo salva, o caminho dela é para o inferno. Ou nós cremos ou não cremos na palavra de Deus. A gente vê um mundo ferido, meus irmãos, quando uma criança sem pai, sem mãe, ela vem e te abraça. E sabe qual que é o prazer de chegar cedo na igreja? É porque os irmãos estão trazendo as crianças, elas entram aqui, elas vêm com todo o amor, com todo carinho, com toda alegria. Já vem com os bracinhos assim, né? E você? Como é que você não vai abraçar uma criança dessa? Uma mãe ou um pai que sofre a dor de um filho, o vício de um filho. Se você parasse para pensar, aqui é a nossa igreja, tem um trabalho com as crianças já faz 40 anos. Não, é mentira, não dá 40. 92 para 2022, dá 30 aqui em Marília, né? Aqui em Marília é 30? Ou não? É 30, né? Agora, se a gente contar o tempo do ônibus, que começou em 1985, já dá quase 40. Agora, olha bem o perfil de todas as nossas crianças. Onde nós buscamos as nossas crianças? Nós buscamos crianças onde ninguém vai buscar as crianças. As outras não têm coragem de buscar essas crianças, abandonariam essas crianças. Por isso, a sua missão, você tem que estar aonde Jesus estaria. Vocês acham que é por um acaso que no planeta inteiro Jesus vai estar lá, justamente naquele lugar, por uma mulher tão necessitada que perdeu o marido e agora perde o único filho? Jesus está ali por coincidência? Não. Então você não foi colocado nesta igreja por uma simples coincidência. Deus, ele tem uma missão para a sua vida. Você pode ter certeza disso. Deus, ele tem uma missão muito especial para você. Não desista da missão que Deus te deu. Você está justamente no lugar que Deus gostaria que você estivesse, onde tem necessidade. E quando tem necessidade, surge a oportunidade de trabalhar. É mais uma aí que eu estou aprendendo, né? Então vamos continuar, meus irmãos. O mundo ferido, ele precisa do quê? Como todo ferimento, ele precisa de remédio. E esse remédio é Jesus. Jesus é o remédio que cura. Lembra de Isaías capítulo 53? Todo mês nós lemos os mesmos versículos. Aqui desde que essa igreja foi organizada, e o ano que vem vai fazer 20 anos, nós fazemos a nossa ceia, celebramos a nossa ceia, lendo o mesmo versículo, os mesmos versículos. Nunca foi mudado. E um dos versículos que nós lemos, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
Então é Jesus, é um remédio próximo, é um remédio que está perto. Esse mundo ferido precisa ser remediado. E o nome desse remédio é Jesus. A maior enfermidade que existe é o pecado. Por quê? As pessoas têm medo de ficar doente. Por que as pessoas tinham medo da Covid? Porque a Covid mata, não é assim? Tá. Pois bem, existe uma doença que é muito pior do que a Covid, que ela mata porque é ela que conduz à morte. O salário do pecado é a morte. O pecado é pior do que a Covid. Não somente leva a pessoa a uma morte física, mas o pecado também leva a pessoa a uma morte espiritual, uma morte eterna. A pessoa vai morrer aqui por consequência do pecado e também, sem Jesus Cristo, está condenada eternamente. A gente tem que fazer uma pergunta, né? Você crê que você precisa desse remédio? Olha que interessante, no ministério de Jesus, um dia ele disse essa frase: os sãos não precisam de remédio, mas sim os que estão doentes. Ele falou isso porque tinha um monte de fariseu lá que não queria se render, não queria se entregar a ele como único e suficiente Salvador. Preste bem atenção, único e suficiente. Único porque não tem nenhum outro, suficiente porque basta ele para tirar todos os seus pecados. Então, ele disse, olha, os sãos não precisam de médico. Se a pessoa acha que ela não tem pecado, então ela não precisa de Jesus. Se ela acha que ela não está doente, ela não precisa de Jesus. Ela está enganada, ela está muito doente. Ela precisa de Jesus, mas ela vai dizer, não, eu não estou doente não. Né? E aí ele diz, são os doentes que precisam de médico. Então, irmãos, na primeira vinda de Jesus, muitas pessoas não quiseram esse remédio. E eu sei que se você está aqui, você quis esse remédio. Jesus é a cura para toda dor da nossa alma. Ele veio mesmo para nos curar de todas as enfermidades, isso no sentido espiritual. Agora, meus irmãos, vamos considerar 2, 3 coisas de Jesus nesse texto. Primeiro, vamos considerar o grande amor, a grande simpatia que Jesus ele tinha pelas almas. Considere isso. Vamos considerar que ele está entrando na cidade com essa grande multidão, e no versículo 13 a palavra de Deus diz, vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Ele vê o sentimento, ele vê o sofrimento, ele vê a dor. A primeira palavra que você tem aí no versículo 13 é essa, vendo-a, ou seja, Jesus é aquele Deus que estava do lado da Agar. Não se esqueçam disso. A Agar sozinha, chorando, pensando que ia morrer naquele deserto. E aí aparece o Senhor e diz para ela que ela não está sozinha. Veio socorrer aquela mulher solitária. E aquele lugar foi chamado de Beer Lahai, que quer dizer, o Deus que me vê. Eu digo para você, Deus, Ele vê o que você está passando, como Ele está vendo o que esse mundo está passando. Então, você tem que considerar essa simpatia que Jesus tem pelas almas. Ele vê e Ele se importa. Eu acho interessante como a NVI, pelo menos em inglês, ela trata a frase. Ela fala assim, que Jesus não é que se moveu de íntima compaixão. Bom, essa é a palavra que nós temos no original. Mas quando você vê a tradução da NVI, diz assim, o seu coração foi ao encontro dela. Eu estava ensinando para os irmãos lá no Jardim Morumbi, o que é misericórdia, que vem da palavra miséria, e de coração, cardio, córdia, é por aí. Então, misericórdia nada mais é do que pôr o coração na miséria, para atender, é claro, para socorrer, isso é misericórdia. Então, irmãos, do jeito que está colocado lá, naquela tradução, o seu coração foi ao encontro dela, nos faz lembrar o que o autor de Hebreus diz, quando ele fala, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer
das nossas dores, dos nossos defeitos, nas nossas enfermidades, mas um que, como nós, em tudo ele sofreu, e por isso pode nos ajudar. Então Jesus, ele não apenas vê, mas ele sente profundamente. Ele sentiu a dor daquela mulher. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus sentiu a mesma dor que ela. Foi como se ele tivesse perdido o seu único filho, mesmo ele sendo o filho unigênito. É isso que esse texto quer dizer, que Jesus, ele se moveu de íntima compaixão. Deus, o nosso Senhor Jesus, é um Deus misericordioso. Ele sabe o que nós estamos passando, e ele vem e ele quer nos ajudar. Um dos versículos mais lindos que nós temos na Bíblia é esse aqui do livro de Lamentações, que lá atrás começa, olha, se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós estaríamos completamente perdidos, destruídos. Mas depois diz, porque as suas misericórdias não têm fim. Esse é o final do versículo 22. As misericórdias do Senhor não têm fim. E o começo do versículo 23 é, novas são a cada manhã. A misericórdia, esse coração que Jesus coloca em nós, se renova a cada manhã. Quando você se levantar, ele está olhando para você. Quando você acordar de manhã e achar que ninguém está te olhando, acredite, ele está lá na cabeceira da sua cama, passando a mão na sua cabeça. Esse é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Deus de misericórdia, é o Pai das misericórdias, o nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, primeiro consideremos essa grande simpatia que Jesus tem pelas almas. Segundo, que Jesus ele tem uma palavra de consolo. Agora, olha aí no final do versículo 13, ele chegou, se aproximou e disse, não chores. Eu creio que muitas pessoas também já tinham dito para ela, não chore não, por favor, né? Estamos aqui para poder ajudar. Mas Jesus podia dizer de uma forma que ele conhecia profundamente a dor daquela mulher. Eu digo para você, você vê aquela pessoa chorando, você abraça ela, e naquele momento você diz, não chore, por favor, não chore. E ela vai para a casa dela, você vai para a sua casa, você vai ligar a sua televisão, e tudo vai estar bem para você. Você só sentiu naquele momento. Não é assim com o nosso Senhor Jesus. É como se ele viesse e ele ficasse. Ele está ali, dizendo, não chora não. É presença contínua. Jesus, ele conhece as nossas dores mais profundas. Ele sabe quando você está chorando e por que você está chorando, onde você está chorando. Ele sabe tudo isso. O coração de Jesus vai na profundidade da nossa tristeza, da nossa dor. Ele consegue olhar lá dentro. Que bom que ele conhece as nossas dores. Uma coisa boa de um médico bom é quando ele descobre qual é o problema. Que ele fala, agora eu sei como curar. Né? É duro você não achar o problema, porque como é que você vai curar o problema? Pois bem, Jesus ele sabe onde está aquela dor. E ele pode estancar aquela sangria. Deus sempre tem uma palavra de consolo. A Bíblia, meus irmãos, ela é rica em promessa. E nessas promessas você encontra consolo, consolo que vem dos céus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantas pessoas ouvindo essa frase, quantos neste mundo, só de ouvir esse versículo, eles chegaram a Jesus e foram consolados pelo nosso Salvador. Agora, terceiro, meus irmãos, não somente ele tem grande simpatia, ele tem uma palavra de consolo, Jesus ele tem poder para parar o sofrimento. É diferente das outras pessoas. Uma pessoa pode até sentir a sua dor naquele momento, mas o que ela pode fazer? Se eu tivesse um monte de gente do meu lado ia ser melhor. Eu digo para você, essa mulher tinha um monte de gente do lado dela, tinha uma multidão do lado dela e não resolvia a questão. Veja só, Jesus ele quer parar o sofrimento. Versículo 14, chegando, tocou o esquife e os que o levavam pararam. Ele entrou na frente daquele problema, daquela miséria, daquela dor, daquele sofrimento. Ele entrou na frente e a Bíblia diz que ele tocou.
Ele tocou naquele caixão. Onde a mão de Jesus toca, resolve. Aquela dor ia parar. O funeral parou na hora. É a mão de Jesus. Que mão! Tem aquele hino, né? Tocou-me, né? Pois é, não é só no olho do cego que ele tocou, não é só naquela mão mirrada que ele tocou. Ele toca, meus irmãos, no profundo da nossa alma, da nossa dor, e ele parou aquele sofrimento. Com um simples toque, Jesus, ele cura a nossa dor. Ele consegue curar todo o nosso sofrimento. Jesus, ele tem poder para curar a dor, e seja ela qual for. Só Jesus, ele pode fazer uma pessoa parar de chorar, seja por qualquer motivo. Só Jesus tem poder, e ele tem esse poder. E aí, meus irmãos, Jesus não apenas tem poder para parar o sofrimento, mas mais do que isso, ele tem poder para mudar a nossa história. Agora, esse é o grande poder de Jesus. Não é só porque ele viu, sentiu, que ele chorou junto, não é só porque ele parou aquela dor, não, é que o nosso Senhor, ele tem poder para mudar toda a situação de dor e de sofrimento. Jesus tem esse poder. A gente hoje de manhã estava falando de Paulo. Que vida maravilhosa foi a de Paulo depois da conversão, mas que grande transformação teve naquela alma. Então ele tem o poder de mudar o rumo de nossas vidas. Não basta parar o estado ruim, é preciso mudar o rumo dessas coisas. Então, quando Jesus tocou, ele conversou com o defunto. Olha o versículo 14. E disse: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Versículo 15. Muito importante esse versículo. E entregou-o à sua mãe. Ou seja, meus irmãos, Jesus, ele restitui aquilo que foi perdido. É só em Cristo que você vai conseguir restituir muita coisa na sua vida. Muitas pessoas têm um sentimento frustrado, mas Jesus tem cura para isso. As pessoas que perdem a sua vida no mundanismo e às vezes se convertem já com uma certa idade, mundanismo, tem um encontro com Jesus e às vezes fala: eu perdi praticamente minha vida toda nesse mundo, servindo a esse mundo. Não pense assim não. Olha, Jesus, ele muda a rota. Jesus, ele causa transformação. E aqueles anos que ainda você tem, que ainda lhe sobram, pode ser grandes anos na sua vida. Ano que você pode plantar semente que vai render muitos frutos ainda para o nosso Deus. Porque Jesus não somente para o sofrimento, mas ele muda o rumo de toda a nossa vida. Pode restituir um casamento, um abandono, uma pessoa desviada da igreja. Olha quantas pessoas se desviam e um dia elas voltam. Aquilo que foi um grande problema, às vezes a pessoa volta atrás, aquilo que foi um grande problema, e os dois viram a solução, junto com aquilo que já está agregado. E quanta coisa maravilhosa volta a acontecer. Sabe por quê? Porque onde Jesus toca, as coisas se transformam. Então Jesus restitui. Agora, irmãos, vamos considerar a autoridade de Jesus sobre a morte. Ele fala e o morto escuta. Versículo 14 diz que ele disse para o morto: levanta-te. Não é uma coisa notável que um morto escutou? Mas não estava morto, pastor? Isso é para mostrar para nós que quando nós morremos, o nosso espírito não morre. Vai para o céu ou para o inferno. Jesus ordenou que aquele espírito voltasse para aquele corpo. Jesus é o único que pode falar com esse espírito, porque ele é Deus. Então ele podia olhar e dizer: levanta-te,
né? E aí o Espírito, eu estou com ordem de voltar, né? E eu vou voltar. E aí, meus irmãos, novamente, é uma prova de que quando uma pessoa morre, o seu espírito continua vivo, no céu, no inferno, né? E aí alguém tinha que avisar o coveiro, ó, não vai precisar mais, né? Esquece, pode aí, deixa para outra pessoa. Por quê? Porque Jesus colocou a mão naquela situação, naquela miséria, naquele sofrimento. E essa é uma autoridade maravilhosa, a autoridade de Jesus. Ele fala e o morto escuta. Ele falava e o mar se acalmava. Ele falava e as coisas iam acontecendo. Ele falava para um demônio, o demônio obedecia. Ele falava para a cegueira se afastar, a cegueira se afastava. E a pessoa voltava a enxergar, mesmo que fosse um cego de nascença. Que grande poder tem a palavra do Senhor. Que grande poder tem o nome de Jesus. O defunto se levantou, sentou, falou. Olha o versículo 14 no final. Sentou, começou a falar. Isso aí eu já estava correndo na esquina, estava 1000 ali. Oh, que negócio estranho é esse aí? A pessoa se assusta. Ah, você acha que não se assusta? Olha o versículo 16. E de todos se apoderou o susto, o medo, o temor. Não foi diferente lá. Ué, você está num funeral, daqui a pouco alguém para esse funeral, conversa com o defunto levanta, senta, aí não dá, né? Aí é para sair correndo mesmo, né? E todo mundo já ficou assustado. Mas é que Jesus estava lá, e o medo passa, e as coisas vão se resolvendo. Jesus levanta ele e fala, menino, vem cá, mãe, não precisa chorar mais não, está aqui, ó, é teu, cuida dele, né? Filho, cuida da sua mãe, tá bom? Agora vocês vão voltar para casa, faz uma comidinha para ele, e ele já vai ficar fortinho, que está muito raquítico aqui, né? Muito pálido aqui nesse caixão, então eu quero todo mundo comer uma sopinha aí. Então, veja, irmãos, onde Jesus coloca a mão, as coisas acontecem. E tem uma pergunta aqui, né? Se ele cura a dor da morte, que dor que ele não vai curar? Ele cura qualquer dor. Se Jesus foi capaz de fazer isso, do que ele não é capaz de fazer na nossa vida? Veja, irmãos, temos um versículo em Apocalipse 21:4, diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor. Não é só morte que ele cura. Não é só a morte que ele quer mudar o rumo das coisas. Ele está falando aqui do pranto, daquele choro que só você sabe, daquele clamor que só você está pedindo, daquela dor que só você está sentindo. Esse é nosso Senhor, esse é Jesus. Então Deus limpará toda a lágrima. Esse Deus é Jesus. Isso, pastor, isso vai acontecer lá no paraíso. Deixa eu dizer, isso acontece hoje. Aconteceu em Naim, na porta da cidade de Naim. Você não vai dizer que ali ele não curou a morte, o pranto, o clamor e a dor daquela mãe? Ele curou e ele faz isso hoje. Nosso Senhor é um Deus ontem, hoje, para sempre. Agora, irmãos, eu quero terminar dizendo para vocês que a nossa vida sempre vai estar com uma dessas duas multidões. Ou você vai estar com aquela multidão do versículo 11, alegre, feliz, satisfeita, agraciada, contemplada pela misericórdia e o amor de Deus. Ou você vai estar somente rumando para o cemitério, porque do dia que você nasceu, você está um dia a menos do seu encontro com Jesus, do cemitério da sua morte. Na encruzilhada da vida só tem dois caminhos, e Jesus falou sobre isso, o caminho da vida e o caminho da morte. Um conduz à vida, esse caminho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Então nós falamos, esse caminho é Jesus. E o caminho que conduz à perdição, é só você não seguir a Cristo, é só você não entregar sua vida para Jesus, você já está nesse caminho da perdição. Você já está lá. Você tem que sair desse caminho. Pastor, né, eu não vou escolher o caminho da perdição, não. Eu digo uma coisa,
Você sem Jesus já está nele. Já está perdido. Com certeza nós estamos, neste momento, seguindo um desses dois caminhos. Você agora, hoje, você está num caminho desse. Ou você está só com Jesus, ou você está neste mundo. Conselho de Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. O caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ela, porque já estão nesse caminho. Jesus está lá, de braços abertos. Ele abriu os braços na cruz e não fechou nunca mais. Ele está lá, de braços abertos, para receber quem o aceite, para que você entregue a sua vida para Jesus. Ele diz: estreita é a porta e apertada é o caminho que conduz para a vida. Esse é o caminho que conduz para a vida. Só que são poucos os que o encontram. Pastor, poucos? São poucos os que querem viver com Cristo, entregar a sua vida para Jesus. Então, meus queridos irmãos, Jesus, Ele é a esperança para um mundo doente, para um mundo ferido, para um mundo machucado. Amém?